mestre. E depois? Vocês são o sal da terra. Boa noite, Levi. Me chamo Vitor. Sou casado com a Marina, pai do Bernardo, do Luca e da Maria Vitória, que hoje está aí com a gente pela primeira vez. Daqui a pouco ela vai vir sentar aqui na frente. Falei, amor, senta bem pertinho porque estou sentindo tua falta aqui. Depois de quase 2 meses ali que elas ficaram dentro da toca ali se cuidando, elas estão de volta. Obrigado, Miss. Nesses 2 meses, amor, fiquei incompleto aqui sem você. Muito feliz de ter você de volta aí comigo, a Mavi, o Beiro e o Luca, né? O Beiro e o Luca acompanhavam o papai aí na igreja. Eu entrei emocionado aqui vendo essa cena ali de Jesus. Realmente eu estava me pegando assim e pensando que aquele Jesus lá, que fez tudo o que fez, e a gente vê as histórias nas Escrituras, e quando a gente assiste The Chosen parece que fica mais humano. Ele é o mesmo Jesus que habita em nós, e isso para mim é muito forte. A gente começou uma série aqui no Levi chamada Cultura do Reino, e quando eu, o André e o Misa, a gente estava numa Kombi falando sobre essa série, um desafio, uma Kombi lotada, nós 3 no banco da frente, as famílias e as crianças do banco de trás, orando para a Kombi chegar até a chácara. Foi muito interessante, porque o André trouxe para a gente, então, que o texto do Sermão do Monte estava no coração dele, ele estava entendendo de Deus que era um texto para ser trabalhado numa série no Levi. E a gente começou a falar sobre como o Sermão do Monte ele é algo especial e diferente. Porque o Sermão do Monte, ele não é um livro de regras. Ele não é um livro onde nós temos um manual do que fazer e o que não fazer. Ele fala de um estilo de vida. O Sermão do Monte nos ensina qual é o jeito de um discípulo de Jesus fazer as coisas. Não para alcançar algo em específico, mas porque já foi transformado pelo Senhor. Você consegue perceber a diferença entre uma regra e uma cultura? A gente está no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos uma cultura específica desse estado. Eu cheguei aqui há menos de 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio eu já pude observar diversas características que são inerentes a essa cultura. Isso não significa que é uma regra. É simplesmente uma cultura que o povo adquiriu. Aqui na Monte Serra nós temos uma cultura de ser transparente e vulnerável. Você já deve ter achado estranho alguma vez quando chegou aqui, os pastores, os líderes, falando de forma aberta sobre as suas lutas, pecados, batalhas. Para mim não era algo tão comum assim. Mas existe essa cultura. Isso significa que é uma regra, é obrigatório para você fazer parte da Monte Serra, você tem que pegar o microfone e falar tudo aquilo que você já fez de errado. Não é. Mas é uma cultura que foi construída de confiança e de transparência. Nós não precisamos esconder quem nós somos, não precisamos ser perfeitos, e isso é uma cultura. Cultura é o que nós construímos e o que nós permitimos. O autor Craig Groeschel, ele, num podcast sobre cultura, como você construir uma cultura organizacional na sua empresa ou na sua igreja, ele fala essa frase: cultura é o que você constrói e o que você permite. Nem sempre cultura é só o que a gente constrói. Você tem aquilo que você quer intencionalmente ter como cultura, mas dependendo do que você permite que aconteça, essas permissões vão se tornando também cultura do povo.
Isso é muito importante porque às vezes existem hábitos e práticas da nossa casa ou da nossa igreja em que a gente fala assim, nossa, isso virou uma cultura ruim, uma cultura doente. Mas você não precisou construir isso. Isso você permitiu que entrasse na sua casa. O Sermão do Monte, então, ele fala sobre a cultura do reino. Não é mais a cultura de onde nós vivemos, não é mais a cultura humana, mas uma cultura diferente. Um jeito de se fazer as coisas quando se é discípulo de Jesus. O jeito é diferente. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, esse é o jeito tal de fazer as coisas. E falou o nome dela. E foi engraçado na hora, mas quando nós paramos para pensar, isso só revela um orgulho do nosso coração. De achar que o jeito Vitor de fazer as coisas é melhor, é excelente, é de mais qualidade do que das outras pessoas. Quando na realidade... Estou escutando um chorinho gostoso ali. Agora gostoso, 3 da manhã não é tão legal assim. O jeito que nós deveríamos falar é o jeito Jesus de fazer as coisas. Isso deveria nos orgulhar. E isso, quem vive a cultura do reino, sabe como é. Existe uma música do Morada chamada Postura do Reino. Quem conhece aqui? Essa música ela fala um pouquinho da postura de quem vive essa cultura do reino. E eu queria ler um trecho para vocês da ponte dessa música, que vai falar do contraste da cultura do mundo e a cultura do reino. E essa ponte da música diz o seguinte: o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde que ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. A cultura do reino ela é diferente mesmo. Muitas vezes o que o mundo prega ser o certo, vem a cultura do reino e diz que está errado. O André, nos últimos sábados, pregou sobre as bem-aventuranças, que, na verdade, é a primeira mensagem desse Sermão do Monte. E essas bem-aventuranças, elas introduzem o que é uma cultura do reino. Elas introduzem o que é essa mudança de pensamento, um novo jeito de fazer as coisas. A gente podia relembrar aqui quais são essas bem-aventuranças ou beatitudes. O jeito mais fácil de falar é as boas notícias, né? Felizes são aqueles que têm essas características. Pode colocar na tela ali quais são essas bem-aventuranças. Felizes são os humildes de espírito. Felizes são os que choram. Felizes os mansos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Na cultura do reino, felizes são os que praticam essas coisas. Você consegue perceber o contraste da postura de quem é uma pessoa do reino, um discípulo de Jesus, e de uma pessoa de sucesso que o mundo prega para nós? Quando nós olhamos essas bem-aventuranças, na minha visão, me vem imagem de alguém um pouco mais fraco. Não vem imagem de alguém tão empoderado assim. Porque é uma pessoa que ela é humilde em espírito, ela é uma pessoa que é mansa, ela até chora. Ela se alegra em ser perseguida. Ela é pacificadora em todos os momentos. Mas essa é a cultura que o reino de Deus nos ensina. Hoje a gente vai dar continuidade nesse sermão de Jesus e vamos falar sobre ser sal da terra e ser luz do mundo. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir em Mateus capítulo 5, onde nós encontramos então o Sermão do Monte, do 5 em diante. Mateus 5, você pode abrir no versículo 13.
Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, eficaz, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Obrigado porque a Tua palavra nos revela o padrão, nos revela qual é a postura e a cultura do Teu reino que nós precisamos viver. Nos abençoa aqui nessa noite, na compreensão correta da Tua palavra, daquilo que o Senhor queria dizer e quer dizer aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, ele nada mais é do que discipulado. Essa é a grande diferença, a característica dessa mensagem para o restante das Escrituras. É como se Jesus estivesse na tua frente, te discipulando, face a face. Ele te ensinando como viver. Não sei se você tem o privilégio de ter um discipulador na tua vida, mas um discipulador é alguém que, caminhando com você, vai te ensinando sobre as coisas da vida. Ele vai te ensinando o jeito que ele faz as coisas. E você então vai seguindo esse discipulador. E você vai aprendendo como ele faz, entendendo como ele é. E Jesus, no Sermão do Monte, ele está discipulando seus discípulos ali. Ele está ensinando o jeito certo de viver e fazer as coisas. A gente encontra todo o Sermão do Monte do capítulo 5 até o 7 do livro de Mateus. E nós vamos falar sobre sal da terra e luz do mundo. Mas eu quero encorajar você a, na sua casa, durante a semana, você ler todo o Sermão do Monte. Porque a gente não consegue entender a palavra de Deus só com textos isolados. Então, para você entender de forma completa como ser sal da terra e luz do mundo, leia todo o contexto do Sermão do Monte, porque nele como um todo você pode entender esse padrão de comportamento. Mas para entrarmos mais a fundo nesses versículos 13 e 16, a gente precisa conhecer o contexto daquela época. Por que Jesus usa essa referência do sal e da luz? Hoje, sal e luz, na verdade, são itens que têm um valor muito diferente do que tinha antigamente. Naquela época em que Jesus disse isso, não havia energia elétrica, não havia tecnologia de armazenamento e refrigeração de alimentos. Então, naquele tempo, o sal e a luz eram itens realmente valiosos, não financeiramente falando, mas para a vida do povo. E é isso que Jesus, de forma bem simplificada, está dizendo. Assim como o sal e a luz fazem a diferença na vida de vocês, assim os meus discípulos precisam fazer a diferença nesse mundo. Começou a votação lá no STF para a descriminalização do aborto. Já teve o primeiro voto, que foi favorável à descriminalização, e agora a votação está em suspenso, mas ela vai retomar. A gente sabe que nós, povo de Jesus, somos os únicos que temos como parar isso de acontecer. Não adianta esperarmos com que os políticos façam isso. Não adianta esperar uma consciência daqueles que estão legislando. É o povo de Jesus que precisa entender o nosso papel como sal nessa terra, de frear tudo aquilo que vai trazer podridão à sociedade. De falar, nós não vamos aceitar como igreja o assassinato de bebês inocentes. É nossa responsabilidade. Um autor chamado Tasker,
ele diz que os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo em que os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. A gente não pode querer desse mundo, a gente sabe qual é o Senhor desse mundo. Não podemos esperar desse mundo um padrão moral alto, um padrão moral bíblico, mas nós podemos nos mobilizar e defendermos aquilo que acreditamos e frear essa podridão moral na nossa sociedade. Além da característica de conservar, o sal também, ele tempera. O sal tem essa característica de temperar. Uma comida que não tem sal, nenhum tipo de sal, é uma comida que muitas vezes ela é intragável. Por muito tempo, comer comida de hospital era terrível. As últimas vezes que eu precisei ir no hospital, agora quando a Mavi nasceu também, e a gente ficou no hospital, a comida do hospital estava maravilhosa. Mas eu lembro de tempos em que a comida de hospital, na verdade, era até algo, como uma forma de você criticar uma comida. Nossa, está parecendo uma comida de hospital isso. Por quê? Porque era uma comida sem sal, sem gosto, sem tempero. O sal tem esse papel de dar sabor e de destacar o sabor dos alimentos. Quando Jesus está falando para que os seus discípulos deveriam ser sal, ele estava falando, temperem esse mundo. A vida sem Jesus, ela é uma vida sem sal. Por isso, tantos jovens hoje, eles precisam ficar buscando sal por aí, precisam ficar salgando as suas vidas com coisas imorais, com prazeres que duram pouco tempo. Só que esses prazeres, eles passam logo. E você no outro dia já precisa de mais prazer, já precisa colocar mais sal, porque você acorda depois de uma noite intensa de prazer e você acorda e sua vida continua sem sal, e você precisa de mais. A vida sem Jesus é uma vida sem sal. Agora nós, discípulos de Jesus, nós conhecemos a fonte do verdadeiro prazer, que é a vida com Jesus. Por isso nós somos o sal da terra para esse mundo sem sal. A terceira característica do sal é que ele provoca sede. E assim como o sal provoca sede nas pessoas, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, quando eles temperam os ambientes onde eles estão, eles geram sede das pessoas por conhecer aquilo que nós temos. As pessoas têm sede de Jesus quando nós apresentamos Ele. Quando alguém que não conhece a Jesus percebe o tempero que um discípulo traz para a sua vida, ele começa a ter sede para viver isso. Talvez você esteja orando já há algum tempo por pessoas que você quer que sejam salvas, mas você não está sendo sal na vida dessa pessoa. Ela olha para você e ela não vê nenhuma diferença. Ela te acha uma pessoa sem sal. Você não provoca nela sede por algo a mais, por algo que você tem. Como você quer que essa pessoa, ela tenha sede daquilo que você tem? Se você não está sendo sal na vida dela. Mas para o sal, ele ter alguma utilidade, para ele ser útil, ele precisa conservar a sua salinidade. Ele precisa conservar o seu gosto. O final do versículo vai dizer, se o sal se tornar insípido, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Insípido significa algo que não tem gosto, significa algo destituído de qualquer sabor. Também pode ser usado para uma pessoa. Pessoa insípida é alguém que é desprovido de interesse,
uma pessoa sem atrativos, sem graça e monótona. Um discípulo de Jesus, genuíno, ele não pode ser essa pessoa desprovida de interesse. Ele não pode ser essa pessoa sem graça, monótona. Ele precisa fazer a diferença. Ele precisa trazer tempero e sabor para a vida. Um discípulo que já não traz isso para o mundo, não traz esse diferencial para o mundo, ele não tem utilidade, assim como o sal que é jogado fora e pisado pelos homens. A palavra de Deus, lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 50, fala um pouquinho sobre uma das características de alguém que é sal. Jesus está falando aqui e ele diz: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. A amabilidade, a paciência são características de alguém que tem esse sal de Jesus, que é sal na vida das pessoas. Pessoas que buscam viver em paz com outros. E para muitos discípulos de Jesus, esse é o maior desafio. Ser alguém que traz paz ao ambiente. Ser um pacificador. Quando nós perdemos a paz com alguém, nós estamos perdendo a nossa característica como sal. Se você, nessa semana, foi tentado a perder a paciência com alguém e você se manteve firme, você foi sal. Provavelmente os colorados nessa semana sofreram bastante, né? E Misa já falou isso já? Essa semana os colorados foram testados na sua paciência. Se você conseguiu, parabéns, você foi sal. Se você não conseguiu, vai orar que você está perdendo o seu sabor. Quem tem esse tempero de Jesus, ele faz a diferença onde ele está. Mas tem um detalhe que nós temos que cuidar quando falamos em ser sal. A Bíblia diz que precisamos ser sal da terra e não ser o sal do saleiro. Não adianta ser sal onde só há sal. Precisamos ser sal onde está precisando de sal. Você que é um jovem profissional, está na faculdade, não deixe isso apenas para os seus colegas que estão no seminário, para os pastores da igreja, para quem tem o chamado missionário. Você tem a responsabilidade de ser sal onde você está hoje. Você está em lugares que eu não consigo chegar, que o André não consegue chegar. Você precisa ser sal naquele lugar. Muita gente separa as coisas, existe a vocação de pastor e a vocação profissional. Eu sou um profissional. A nossa vocação, a nossa missão é uma só. É fazer Jesus conhecido e glorificar o nome dele. Alguns farão isso sendo pastores e missionários, outros farão isso sendo profissionais do mercado de trabalho. Você precisa ser sal onde Deus está te colocando. Não podemos nos esconder. Não podemos esconder o que nós somos, não podemos esconder aquilo que recebemos do Senhor. E isso nos leva à segunda lição desse texto. Um discípulo que vive a cultura do reino, ele não se esconde e ele ilumina onde ele está. Um discípulo que vive a cultura do reino, ele não se esconde e ele ilumina. Verso 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Qual é o perfil de discípulo que você tem sido hoje? Qual é o perfil de discípulo de Jesus você tem sido? De testemunha? Ou de agente secreto? Um discípulo testemunha é aquele que não tem vergonha
da mensagem que carrega. Ele aproveita todas as oportunidades para apresentar e até defender o que ele acredita. E eu não estou falando aqui de ser uma pessoa chata, que incomoda todo mundo de forma inconveniente até. Pois assim a gente pode mais afastar do que aproximar. Mas testemunha é aquele que acredita e que defende. E ele não tem vergonha de falar isso para as pessoas. Quem aqui conhece um testemunha da Xiaomi aí? Não sabe que testemunha da Xiaomi? É aquele cara que, se você falar alguma coisa de celular, ele brota do nada. Se eu falo assim, nossa, meu iPhone está acabando a bateria, ele brota e fala assim, meu Xiaomi está 35 dias sem carregar. Se você fala, puxa, meu Samsung está travando aqui, ele brota e fala assim, o meu tem há 13 anos e nunca travou. Existem vários. Esses eles se tornam inconvenientes. Nós não queremos ser esses. Mas existe uma virtude nisso. Eles não têm vergonha de defender o que eles acreditam. Eles não têm vergonha de apresentar aquilo que eles acreditam. Você tem sido testemunha ou você tem sido um agente secreto? O agente secreto é aquele que acredita também na sua causa, assim como testemunha. Ele também trabalha por essa causa, mas ninguém sabe. Ele se esconde. Como você tem sido lá na sua faculdade? Como você tem sido na academia que você vai? Você tem sido um agente secreto? Ou você tem sido uma testemunha? As pessoas sabem que você é um discípulo de Jesus. Alguns domingos atrás, eu estava aqui na Montserrat, lá na sala da multimídia, num domingo, e de repente vi uma pessoa levantando e indo embora, e eu falei, nossa, essa pessoa mora no meu condomínio. E eu moro lá 1 ano e meio. Eu vejo ela lá no condomínio nesse 1 ano e meio, já desde que eu cheguei. Mas foi a primeira vez que eu vi ela na igreja. Eu comecei a pensar, será que ela sempre foi daqui? Será que eu estou dando um bom testemunho lá no condomínio? Eu comecei a pensar, Deus, misericórdia. Porque ela está me vendo, né? Ela me viu pregar, ela me viu no vídeo de destaques domingo. A propósito, o vídeo de destaques amanhã vai ter uma participação especial. Sem spoilers, fica a dica. Não é da Maria Vitória, mas é legal também. E eu comecei a pensar, Deus, será que em algum momento eu posso ter dado um mau testemunho no meu condomínio? E aí o Senhor me constrangeu. Eu compartilhei isso com a equipe da comunicação durante a semana. O Espírito me constrangeu e falou, você está sendo um agente secreto no teu condomínio. Eu comecei a pensar quantas vezes eu simplesmente fico na minha, me escondo. Eu sou uma pessoa mais discreta mesmo, mas lá eu não faço questão nenhuma de aparecer. Existe uma cultura curitibana também. O André sabe. Essa semana eu estava com um amigo de Curitiba e a gente estava contando para o André como é em Curitiba. Ele não acredita. Falei assim, André, em Curitiba assim, ó, você está saindo do apartamento. Você escuta o vizinho saindo, você espera ele sair. A hora que você vê que ele foi embora, aí você sai. Falei, quando você chama o elevador, você aperta o elevador e você dá 2 passos para o lado. Abriu a porta, se não tem ninguém, você não ouve barulho, você entra. Se você ouve uma conversinha, você espera o elevador descer. Quando você vai comprar um apartamento em Curitiba, ou alugar, uma das qualidades que o corretor vai te falar assim, olha, esse apartamento aqui você não vê muitos vizinhos. É excelente para morar. Então eu confesso que eu ainda estou me libertando assim, dessa cultura, né? Voltamos à cultura lá, o que não é bom, mas é cultura. E eu estava vendo quantas vezes no meu condomínio eu estava sendo um agente secreto e não estava proclamando o amor de Jesus. Será que eu tenho deixado claro para as pessoas que passam por mim de alguma forma durante o meu dia, que eu sou um discípulo de Jesus?
Será que a minha postura diante dessas pessoas demonstram que eu tenho algo diferente, mesmo sem eu precisar usar palavras? Nem sempre a gente vai falar explicitamente de Jesus, mas a tua postura deve comunicar algo. Talvez as pessoas não saibam dizer exatamente com essas palavras: aquele cara lá é um discípulo de Jesus, porque muitas vezes ela nem sabe o que é isso. Mas ela vai falar assim: tem algo de diferente naquela pessoa. Aquele menino lá que vem aqui, tem algo de diferente nele. Aquela menina que passa aqui comprar tal coisa, tem algo de diferente. Talvez eles falem assim: nossa, ela tem uma energia diferente. Mas eles identificam que há algo de diferente em nós. Essa cidade que você vai ver aqui atrás é a cidade de Tsefat, fica em Israel. Ela é uma das cidades mais altas, construída em maior altitude lá em Israel. Se você conseguir observar, a imagem corta um pouquinho, mas a montanha ela ainda desce mais e ela fica realmente muito alta. Essa era uma das cidades que Jesus passou antes do Sermão do Monte. Então, pode não ser exatamente essa, mas era uma das cidades que fez com que Jesus falasse sobre isso. Quando Jesus diz: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, é porque não tem como você passar na estrada e não enxergar que existe uma cidade brilhando lá em cima. Mesmo que naquela época não existisse essa iluminação que nós temos hoje, mas era fácil de ver, era fácil de identificar. Jesus está falando assim: não há como você ser um verdadeiro discípulo se as pessoas não enxergam de longe que você é um discípulo. Não há como você andar, passar por essa região e não ver essa cidade lá em cima. Da mesma forma, não há como sermos um discípulo de Jesus e nos escondermos assim. João 8,12 diz, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está cheio de Jesus em você, e Ele é a luz do mundo, você não pode se esconder. Você não pode ser um agente secreto. As pessoas precisam olhar para você e ver essa luz. Precisam ver que há algo diferente em você. Precisam ver que no seu rosto há um brilho diferente, porque você reflete a luz do mundo que habita em você. Nós somos o refletor dessa luz que é Jesus. Nós não temos luz própria. Quando nós estamos conectados com a luz do mundo, quando nós estamos cheios dele, nós refletimos a sua luz. O versículo 15 diz: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. A candeia, que você também vai ver uma foto aí, é um recipiente com óleo que era usado naquela época para iluminar o ambiente. Naquela época existia a candeia e as lamparinas. A candeia, ela funcionava da seguinte forma: você colocava óleo naquela abertura de cima, colocava um pavio que encostasse nesse óleo e você acendia o pavio. Enquanto houvesse óleo dentro da candeia, haveria luz naquele pavio. Só que para essa candeia iluminar todo o ambiente, você precisava colocá-la numa posição de destaque. Se você colocasse a candeia no chão ou em meia altura, ela não iria iluminar o ambiente. Ela iria iluminar somente o que estava à sua volta. Se você pegar uma lâmpada da sua casa, dessas que iluminam o teto, e você tirar e colocar no abajur, a mesma lâmpada não vai iluminar da mesma maneira. A lâmpada no abajur vai iluminar uma região menor, por causa da posição em que essa luz está colocada.
Da mesma forma, nós precisamos posicionar a luz que há em nós, que é Jesus, no local apropriado. Precisamos dar destaque a Jesus na nossa vida, porque quando damos destaque, Ele ilumina as pessoas que estão à nossa volta. Ele ilumina todo o ambiente que está à nossa volta. Agora, quando nós escondemos essa luz, quando nós pegamos essa candeia, a luz de Jesus em nós e nós escondemos, a gente usa ela para iluminar só a nós mesmos. Qualquer tipo de luz, seja numa candeia, seja as que conhecemos hoje, elas precisam de uma fonte de energia, elas precisam de um combustível. Nessa época, nas candeias e lamparinas era o óleo. Hoje nós usamos energia elétrica. Mas de qualquer forma, quando esse combustível acaba, a luz se apaga. Na candeia, assim que o óleo acabava, a luz se apagava. Eu e você, nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso. Mas se o combustível que há em nós acabar, essa luz se apaga. E o combustível é a presença de Deus. O combustível é o Espírito Santo na nossa vida. Durante todo o Novo Testamento, Jesus, Paulo, eles falavam do Espírito Santo como o óleo na nossa lamparina. O Espírito Santo é aquele que deve nos encher, nos dar combustível e energia para que a nossa luz possa brilhar e iluminar as pessoas. Como está o seu óleo hoje? Se você se vê como uma lamparina, como uma candeia dessa, como você enxerga o seu óleo? Como você está do seu combustível do Espírito Santo? A sua luz está quase apagando? A sua luz está tendo força para iluminar todos aqueles à sua volta? O ambiente onde você está? Eu quero fazer um alerta aqui. Eu já vi muitos jovens caindo por estarem frequentando ambientes de trevas, sem estarem abastecidos com a presença de Deus. Tem jovens que estão na faculdade, com outras amizades, ou às vezes com jovens da igreja, e eles caem em pecado, porque o combustível está pouco para ele ser luz naquele lugar. Existe uma diferença entre sentar com os pecadores e sentar na roda dos escarnecedores. Jesus, ele sentava com os pecadores. E ele condenou aqueles que criticavam essa postura dele. Mas Jesus nunca se assentou à roda dos escarnecedores. Ele nunca sentou com os pecadores para fazer o que os pecadores faziam. Todas as vezes que Jesus estava sentado com os pecadores, eram os pecadores que estavam ouvindo Jesus. Ele estava sendo luz naquele ambiente. Tem jovens que acreditam que precisam estar em lugares onde as trevas para ser luz, mas antes mesmo que eles consigam ser luz naquele lugar, os outros já apagaram a luz dele, já acabaram com o combustível. E é mais um que se perde. Precisamos do discernimento espiritual, de entender como ser luz nas trevas, mas não nos tornarmos parte dessas trevas. Onde nós vivemos hoje, já há muitas trevas. Onde nós vivemos hoje, seja na sua faculdade, no seu condomínio, na sua rua, na sua família, dentro da sua casa, você já tem muitas trevas para que você possa iluminar e fazer a diferença. Essas pessoas precisam saber que você é um discípulo de Jesus e que há um brilho diferente em você. Do que adianta a gente participar de um evangelismo, de um movimento de evangelismo na rua, como temos vivido com o Levi, tem sido tão especial, se dentro da sua casa você não é sal e luz? Se lá na sua faculdade você não está iluminando as trevas que existem lá? O Senhor quer nos usar,
para sermos luz nas trevas mais profundas ainda. E nesses evangelismos nós vamos lá. Mas você precisa estar cheio do óleo. Eu gosto muito da música Luz na Escuridão, do Israel Salazar, que fala a respeito de sermos luz. O refrão dessa música, ele diz o seguinte: olhar o pobre e ver a dor, ser extensão do seu amor, mostrar justiça, mostrar tua graça, ser luz na escuridão, ver a ferida e sentir a dor, mudar o mundo com amor, ter voz ativa, ser tua igreja, ser luz na escuridão. Ser luz na escuridão é iluminar aqueles que precisam, é iluminar as trevas. Jesus disse: os verdadeiros discípulos, aqueles que vivem a cultura do reino, eles são luz onde eles estão. Eu queria que você pensasse nessa frase, que você aplicasse ela na sua vida. Se alguém que te conhece não souber que você é um discípulo de Jesus, você está fazendo algo de errado. Se alguém que faz parte do teu círculo, seja de intimidade ou só de conhecidos, e essa pessoa não sabe que você é um discípulo de Jesus, então você está fazendo algo de errado. Porque não há como ser um verdadeiro discípulo de Jesus e não ser sal e não ser luz. E alguém que é sal e luz faz a diferença onde ele está. E se isso te pegou, assim como me pegou quando eu estava orando por isso, que você possa nessa noite fazer um compromisso com o Senhor. De que você vai sair daqui e vai deixar claro para todos aqueles com quem você convive que você é um discípulo de Jesus. E isso é com a sua postura. Você não vai precisar ficar entregando um cartão de visita para cada um e dizer que você é um discípulo de Jesus. A forma como você vai se portar, a forma com que você vai amar essas pessoas, vai constrangê-la a tal ponto de elas falarem algo diferente nessa pessoa. Lembrem que a principal característica de um discípulo de Jesus é o amor. Por fim, a última lição é que um discípulo que vive a cultura do reino glorifica a Deus com suas obras. Versículo 16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Boas obras, elas por si mesmas não vão gerar fé em você. Por isso existem tantas pessoas que fazem o bem a tantas pessoas, mas não tem Jesus, porque as boas obras não produzem fé. Efésios 2, 8 e 9 fala: vocês são salvos por meio da graça, pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A obra não produz fé e não produz salvação, mas a fé produz salvação e produz boas obras. O resultado da nossa fé genuína em Jesus são boas obras. Assim, as nossas obras, elas precisam ser somente o resultado de uma fé genuína em Jesus. E quando a nossa luz brilhar e iluminar aqueles que estão à nossa volta, essas pessoas verão as nossas boas obras que glorificam a Deus, e somente o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse é o verdadeiro objetivo de ser sal e luz nessa terra, glorificar o nome de Deus. Levi, chega de viver um cristianismo que não faz a diferença nesse mundo. Chega de ser um discípulo de Jesus sem graça, sem sal, que não tempera o ambiente onde está, que não é luz, que não ilumina o ambiente onde ele está. Chega de ser um agente secreto. Chega de ser um crente morno. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3, versos 15 e 16, eu conheço as suas boas obras.
Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Chegou a hora de ser não apenas quente, mas estarmos fervendo pelo Senhor. Um avivamento está chegando, e para isso nosso coração precisa estar ardendo e queimando por Ele. Não há mais espaço para discípulos mornos. Não há mais espaço para discípulos que não são sal, que o seu sal já perdeu o sabor. Precisamos fazer a diferença. Não existe avivamento se os discípulos de Jesus não forem sal e luz na sociedade onde eles vivem. Eles não impedem a podridão moral de chegar à sua sociedade. Nós precisamos de jovens cheios do combustível, cheios do Espírito Santo, para ser luz nessa cidade. Você quer que Porto Alegre seja alcançada por Jesus? Seja sal e luz em Porto Alegre. Você quer que o Rio Grande do Sul seja alcançado por Jesus? Seja sal e luz onde você está. No seu trabalho, na sua faculdade. Começa por você. O avivamento começa em nós. E quando nós decidimos ser sal e luz, quando nós decidimos sermos cheios do Espírito Santo, nos encher do óleo, do combustível que vai nos permitir iluminar essa cidade, iluminar esse estado, o nosso país. Quando nós chegarmos nesse nível, o Senhor ele vai derramar avivamento sobre nós. Ele vai derramar mais do Espírito Santo dele. Ele vai trazer cada vez mais jovens para esse lugar, para outras igrejas. Eu quero viver isso. E eu sei que para eu viver isso, eu não posso ser um agente secreto no meu condomínio. Eu não posso ser um agente secreto onde eu vivo. Eu li uma descrição de um discípulo de Jesus, que é sal e luz, que eu queria que você anotasse. Queria que você anotasse, que você fizesse a leitura de si mesmo. Se hoje você tem atendido essa descrição. Os verdadeiros discípulos, que vivem uma cultura do reino e que são sal e luz, eles causam um impacto no mundo. Eles adicionam o tempero à vida. Eles impedem a deterioração. E eles iluminam o caminho. Pelo que fazem e dizem e como reagem, eles são para os outros um pequeno reflexo de Deus, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Você tem causado impacto nesse mundo? Você tem causado impacto na sua casa, começando por aí? Você tem adicionado tempero à vida das pessoas à sua volta? E à sua vida? Se a sua vida está sem tempero, está sem sal, está faltando buscar a fonte do prazer. Você tem impedido a deterioração, a podridão moral de onde nós estamos vivendo? Ou você tem feito vista grossa em tudo isso? Porque não precisa só ser um apoiador e um motivador para que você não seja sal. O simples fato de você não se posicionar. O simples fato de você fazer vista grossa já mostra que você não está temperando o mundo como deveria. Pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você diz e a forma como você reage diante das situações, você tem sido um reflexo de Deus? Você tem refletido Jesus naquilo que você faz? Na forma como você age, como você fala e como você reage às situações à sua volta. As pessoas que estão à sua volta podem te olhar e dizer assim: cara, esse cara parece muito com Jesus. Essa guria parece muito com Jesus. Ou você tem que estar constantemente pedindo perdão para as pessoas à sua volta,
porque você não está conseguindo refletir Jesus. Hoje eu quero orar por jovens que querem fazer a diferença nesse mundo, que não querem ser discípulos de Jesus somente para vir aqui, sentar nessa cadeira todo sábado, ir para a sua célula e pronto. Quero orar por jovens que não querem mais ser agente secreto, que querem ser sal, que querem ser luz onde passem. Jovens que querem viver o pleno avivamento do Espírito Santo, que vai refletir em mudanças na nossa sociedade e que serão canal do amor de Jesus aqui na terra. Se você é um desses jovens, se você é um desses discípulos e discípulas de Jesus, eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar, porque para tudo aquilo que temos orado, por uma mudança na nossa sociedade, por um avivamento, isso só vai acontecer se eu e você, como discípulos de Jesus, formos sal e luz nesse mundo. Feche os seus olhos. Eu vou dar um minutinho para você fazer a sua oração, para você se colocar e se apresentar diante do Senhor, para você fazer uma leitura da sua vida. Identifique momentos em que você se escondeu, em momentos que você poderia ser luz onde você estava, momentos em que você poderia ter sido sal, poderia conservar, proteger, poderia temperar, e você se escondeu. Faça o seu compromisso de mudança hoje. Senhor Jesus, nós temos uma dezena de jovens aqui. Jovens que estão clamando pelo Senhor e declarando: Jesus, nós queremos ser sal e queremos ser luz onde nós estamos. Nós não queremos ser uma geração de jovens que apenas frequentou uma igreja, frequentou um ministério e que foi salvo. Nós não queremos nos contentar com isso. Nós queremos fazer a diferença na sociedade onde a gente vive, na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Queremos fazer a diferença. Queremos, Deus, trazer tempero onde quer que estejamos. Queremos, a Deus, proteger a nossa sociedade da podridão moral que tem tentado se levantar aqui, Deus. Nós repreendemos qualquer ação do inimigo, querendo trazer podridão moral ao nosso país, querendo distorcer os valores que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Deus, temperar a vida daqueles jovens que aqui no Rio Grande do Sul estão se suicidando, porque não encontram sal, a vida deles não tem graça, porque eles não conhecem a Ti. Nós não podemos ficar sentados aqui e nos contentarmos apenas em Te conhecer. Que esses jovens possam Te conhecer. Que o Senhor nos use para isso, Senhor. Nós temos, Deus, jovens que querem viver um avivamento nesse lugar, nessa igreja, nessa cidade. E para isso sabemos que precisamos ser sal e luz. Precisamos fazer a diferença. Pai, nos ensina como. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Nos ensina como, Deus, ser como o Senhor. Nos ensina como refletir Jesus em tudo aquilo que a gente faz. Na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, como nós reagimos nas situações, que a nossa característica para as pessoas ao nosso redor seja o amor, que elas vejam paz, paciência, todo o fruto do Espírito sendo transbordado na nossa vida e que isso faça diferença. Que as pessoas à nossa volta olhem para nós e digam: eu quero o que ele tem. Eu não sei o que é, mas eu quero. Eu quero porque a vida dessa pessoa é mais alegre, ela está feliz, independente do que acontece com ela, ela não se abala. É Jesus, que elas possam conhecer Jesus,
que possamos, Deus, fazer a diferença, Pai. E que tudo isso seja para a glória do Senhor, para que as pessoas vejam aquilo que fazemos e glorifiquem o Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.